Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num tema que, para quem está na batalha dos concursos, é um verdadeiro campo minado, mas também é uma mina de ouro, né? Vamos falar do Estatuto dos Servidores de Florianópolis. Isso mesmo. E a ideia não é fazer uma leitura chata da lei. Pensa nisso mais como uma jornada, sabe? A gente vai seguir o caminho completo de um servidor que se sente injustiçado e decide, lutar por um direito. E essa jornada é fundamental, porque o direito de petição, que é o nosso foco hoje, não é só burocracia. É a ferramenta que equilibra o jogo entre o servidor e a máquina gigantesca que é a administração pública. Exato. É o que garante que a voz da pessoa vai ser ouvida, analisada e que uma decisão pode sim ser revertida. Entender isso não é só decorar, é entender a estratégia. Perfeito. E o nosso mapa para essa jornada vão ser os artigos 120 a 131. A gente vai desvendar o que é o direito, como começar, o que fazer quando a primeira porta se fecha e, claro, o terror de toda a prova, os prazos. Vamos nessa? Ok, então. Vamos começar do começo. O servidor está lá no seu dia a dia e acontece alguma coisa, uma decisão é tomada e ele pensa, peraí, isso aqui não está certo. Qual que é a base legal? A permissão oficial que ele tem para bater na porta da prefeitura e falar, olha, a gente precisa rever isso. Essa permissão é um artigo 120. Ele é a fundação de tudo. Certo. De forma bem direta, ele diz que é assegurado ao servidor o direito de requerer. Ponto. Em defesa de um direito ou de um interesse legítimo. O que parece simples na verdade, é a materialização de princípios constitucionais enormes, como contraditório, ampla defesa. Dentro da rotina do serviço público. Exatamente. Ele basicamente diz que o servidor não é só uma peça no tabuleiro. Ele é um sujeito de direitos com um escudo para se proteger de decisões, arbitrárias ou equivocadas. Entendi. Então a lei me dá o direito de reclamar. Mas na prática, não dá para, mandar um e-mail para o prefeito, né? Não, de jeito nenhum. Deve ter um caminho certo, uma porta de entrada para isso. Para quem que o servidor reclama primeiro? Exato, não é um grito no vazio. Tem endereço certo. E esse endereço está no artigo 121. Ele estabelece que o requerimento deve ser dirigido à autoridade imediata competente para instruí-lo e ou decidi-lo. Traduzindo do juridiquês. Traduzindo, você começa com o seu chefe direto, ou com a autoridade que assinou o ato que você está questionando. Se o problema é a sua escala de férias, você vai no chefe do seu setor. Faz sentido. Se é uma portaria de remoção, você vai em quem assinou a portaria. E por que essa regra? Às vezes parece só burocracia para dificultar as coisas. Então, na verdade, a lógica é a eficiência. A sua chefia imediata é quem conhece o contexto, as pessoas, a situação. Começar por ela agiliza a análise inicial. É um filtro para que só os casos mais complexos ou aqueles em que a chefia realmente mantém a decisão subam na hierarquia. Entendi. Evita o caos. Exato. Imagina se tudo fosse direto para o topo da pirâmide. Seria uma lentidão absurda. Tá, mas e se o servidor fica, ambicioso? Pensa, não vou perder tempo com o meu chefe, ele nunca vai me dar razão, vou pular direto para o secretário. O que acontece? A lei já previu essa ambição. O artigo 131 é a resposta. Ah, tá. Ele diz que se o servidor ignorar esse caminho e for direto para uma autoridade superior, o requerimento dele vai ser simplesmente devolvido. Sério? Sim. A autoridade superior vai, carimbar um volte duas casas e mandar o pedido de volta para o início do jogo. Ou seja, tentar pular a etapa não acelera, atrasa. Entendi. A pressa é inimiga da petição. Basicamente isso. Ok, então o servidor seguiu a regra, protocolou o pedido com a chefia. E aí? Vem a resposta. Não. Pedido negado. E aí a próxima etapa que a lei prevê, francamente me parece que tem pouca chance de funcionar. Ela fala em pedido de reconsideração. Sim. É sério isso? Eu tenho que pedir para a mesmíssima pessoa que acabou de me dizer não para, por favor, mudar de ideia. Parece contra-intuitivo, né? Mas é uma etapa processual, crucial e cheia de estratégia. É o que diz o artigo 122. O pedido de reconsideração é exatamente isso, uma apelação para a mesma autoridade.
É dar a ela a chance formal de reavaliar o próprio ato, talvez com novos argumentos que você trouxe. Uma chance de corrigir o erro sem alarde. Exato, pensa como uma oportunidade de evitar um conflito maior. A autoridade pode perceber um erro que não viu antes e corrigir a rota. Mas e se a pessoa for orgulhosa e não quiser admitir o erro? Aí entra o detalhe mais importante do artigo, que as bancas de concurso adoram: Qual? o pedido de reconsideração não podendo ser renovado. Ah, É uma chance, uma única chance. Você não pode ficar pedindo para reconsiderar para sempre. Se a autoridade manter o não, o próximo passo não é insistir, é escalar. E aqui entra outra proteção importante do artigo 129. Se a autoridade negar seu pedido, ela não pode só dizer mantenho a decisão. ela tem que justificar. Tem que indicar os fundamentos, explicar por que está negando. E essa explicação é ouro porque são esses os argumentos que você vai atacar no seu próximo passo, o recurso. Ah, agora a coisa começa a se conectar. A recusa vira a munição para a próxima etapa. Exatamente. Então o chefe direto disse não 2 vezes. É o fim da linha ou existe um plano B? Existe. E é o recurso hierárquico. Agora sim você vai para a autoridade superior. Certo. É o momento de dizer, olha, autoridade superior, meu chefe tomou essa decisão, eu pedi para ele reconsiderar com base nisso aqui, ele negou de novo por essas razões e eu discordo de tudo. O processo sobe na cadeia. Ah. E enquanto esse recurso está sendo analisado lá em cima, o que acontece aqui embaixo? A vida continua. Boa pergunta. Digamos que a punição foi uma suspensão de 30 dias. Eu tenho que cumprir a suspensão enquanto eu espero o resultado do recurso? Isso. Isso parece bem justo. Exatamente. E para evitar essa injustiça, existe uma ferramenta poderosíssima, o efeito suspensivo, que está previsto lá no artigo 126. Efeito suspensivo. É basicamente um botão de pause. Se o seu recurso receber o efeito suspensivo, a decisão original fica congelada. A suspensão não é aplicada, a remoção não acontece, nada acontece até que a autoridade superior julgue o mérito. Então todo o recurso tem esse pause automático? Não, e esse é o pulo do gato. O artigo diz que o efeito suspensivo pode ser concedido a juízo da autoridade competente. Ah, então é uma decisão discricionária. Exato. A autoridade vai analisar se seus argumentos são no mínimo plausíveis e, principalmente, se esperar a decisão final pode te causar um dano grave e irreparável. E, para fechar esse ciclo, tem uma regra de ouro. Se o seu recurso for aceito, os efeitos da decisão retroagem à data do ato original. Ou seja, o direito é restaurado por completo, como se a decisão errada nunca tivesse existido. Certo, o caminho está claro. Mas eu sinto que a gente está chegando na parte mais perigosa dessa jornada. Aquela que derruba muito candidato bom. Com certeza. A lei cria o caminho, mas ela também espalha umas armadilhas. E a principal, eu imagino, são os prazos. Sem dúvida. O direito não socorre aos que dormem, né? Especialmente no serviço público. A lei estabelece um ritmo. E o primeiro ritmo é o da própria administração. O artigo 123 diz que o requerimento do servidor tem que ser despachado em até 5 dias úteis e decidido em até 45 dias. Qual a diferença entre despachar e decidir? Despachar é dar andamento, é receber o papel, autuar, carimbar, mandar para o setor jurídico dar um parecer, é movimentar a máquina. Isso tem que acontecer em 5 dias. Ok. Decidir é a resposta final. É o sim ou não, o deferido ou indeferido. E para isso a administração tem até 45 dias. Mas atenção à exceção. Esse prazo pode ser prorrogado se for necessário uma diligência, tipo ouvir uma testemunha, fazer uma perícia. Ok, esses são os prazos da administração. Mas e o prazo do servidor? O prazo para ele começar tudo isso. Aquele que, se perdido, significa um game over definitivo. Esse é o prazo de prescrição. O tema favorito das bancas, detalhado no artigo 127. Imagino. É aqui que a administração conta com a inércia ou o desconhecimento do servidor. As bancas não vão perguntar qual o prazo. Elas vão contar uma história. Um casinho prático. Isso.
Maria, a servidora, foi punida com advertência em março. Em que mês o direito dela de reclamar prescreve? A chave é saber que o relógio começa a contar da data em que o servidor tem ciência oficial do ato. E existem 2 relógios diferentes. 2. Isso já parece feito para confundir. O primeiro relógio, mais longo, é de 5 anos. 5 anos? Ele se aplica aos casos de maior impacto na vida funcional e financeira do servidor. Basicamente, atos que envolvem demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. E também vale para tudo que afeta o bolso: cobrança de salários atrasados, diferenças de vencimentos, qualquer crédito que a pessoa tenha com o município. Se mexe com cargo ou com dinheiro, o prazo para reclamar é longo. Certo. E o segundo relógio? O segundo é bem mais curto e implacável: 120 dias. 120 dias? Essa é a regra geral. Para todos os outros casos, uma discordância sobre a avaliação de desempenho, uma mudança de sala, uma anotação na ficha funcional, uma advertência, qualquer ato que não se encaixe na gravidade dos casos de 5 anos, o servidor tem só uns 4 meses para formalizar a reclamação. É um prazo curtíssimo. E se perder esse timing? Perdeu o direito para sempre. Esse relógio correndo é brutal. Existe alguma maneira de parar ou zerar esse cronômetro? Algum evento que interrompa a contagem? Existe, e é um ponto técnico mais decisivo. O artigo 128 fala da interrupção da prescrição. Ele diz que o prazo é interrompido pelo despacho da autoridade que determina a apuração de uma falta funcional. Veja bem, a palavra é interrupção, não suspensão. Qual a diferença? No direito, suspender é pausar o cronômetro, que depois volta a contar de onde parou. Interromper é zerar o cronômetro. Quando a contagem recomeçar, ela recomeça do zero. Esse artigo se aplica a processos disciplinares, garantindo que, enquanto o servidor está sendo investigado, o prazo para ele se defender de outras questões não corre. E para garantir que ninguém tente, relativizar esses prazos. A lei dá o golpe final no artigo 130. Ele afirma que os prazos deste capítulo são fatais e improrrogáveis. Que palavra forte. A única e raríssima exceção é motivo de força maior devidamente comprovado. A gente está falando de algo como a pessoa entrar em coma ou a cidade ser atingida por um desastre que impeça o funcionamento da repartição. Fora isso, perdeu o prazo por um dia, perdeu o direito. Uau! A jornada é clara, mas cheia de detalhes cruciais. Vamos fazer uma recapitulação rápida da estratégia, então? Se um servidor se sente injustiçado, qual o passo a passo para não cair em nenhuma armadilha? Primeiro, não durma no ponto. Assim que souber da decisão, verifique se seu caso é de 120 dias ou 5 anos e comece a agir. Certo, o tempo é o inimigo. Segundo, siga a hierarquia. Protocole o requerimento inicial com a chefia imediata, não tente pular etapas. Terceiro, Se receber um não, use sua única chance de pedido de reconsideração, apresentando os melhores argumentos que tiver. Se o não persistir, pegue a justificativa deles e use como base para o seu recurso à autoridade superior. e nesse recurso pedir o efeito suspensivo. Exatamente. Pedir o efeito suspensivo para não sofrer o dano enquanto espera. Perfeito. A jornada é essa: comece pela porta certa, tenham a chance de reconsideração e depois escalhe o problema, sempre de olho no relógio implacável da prescrição. Isso. 5 anos para as questões mais graves, como demissão e dinheiro, e 120 dias para todo o resto. Exato. E a reflexão final é que dominar esses artigos não é só um atalho para gabaritar umas questões na prova. É assimilar o manual de sobrevivência e de garantia de direitos dentro da administração pública. Um futuro servidor que conhece essas regras não é só um funcionário. É um profissional que sabe se posicionar, se defender e garantir que a lei seja cumprida. Constrói uma carreira com muito mais segurança jurídica. Com certeza. E para deixar um pensamento final para o pessoal refletir, a lei cria esse caminho claro para a reclamação, com etapas, com garantias, mas ao mesmo tempo ela cria esse labirinto de prazos fatais e hierarquias rígidas. Sim. A questão é
Essa estrutura existe para garantir a ordem e eficiência do processo, ou, na prática, ela pode acabar desestimulando o servidor a lutar por seus direitos, que talvez prefira evitar a complexidade e o risco de perder um prazo. Uma boa reflexão. Onde é que fica a fronteira entre a devida formalidade e a barreira burocrática? Fica aí o pensamento.